Olá, prevencionista! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Thiago Pegatin e hoje nós vamos falar de novo sobre PGR e agora com análise ergonômica do trabalho. Será que você está preparado para lidar com as questões ergonômicas, os fatores ergonômicos no PGR? Vamos lá? Antes de qualquer coisa, se você já é inscrito no canal, seja bem-vindo novamente, né? Se você não é inscrito, inscreva-se para receber todas as notificações, receber todos os conteúdos em primeira mão que a gente publica e ficar sempre informado sobre todas as mudanças que a gente está passando, né, na área de saúde e segurança do trabalho. Inclusive, hoje nós vamos falar sobre uma dessas mudanças e talvez a mais importante de todas, que é a instituição do PGR, do GRO. Com a publicação da nova NR1, que já aconteceu há algum tempo, nós tivemos uma alteração significativa na forma como as empresas vão ter que gerir os riscos relacionados à saúde e segurança do trabalho. Hoje nós queremos falar especificamente sobre como serão tratados os riscos ergonômicos também na nova NR1. Vejam que a ergonomia, por muito tempo, ela ficou a par da segurança do trabalho ou das outras ações de segurança do trabalho como sendo uma ação complementar. Hoje, nós fazemos as análises ergonômicas ainda sob demanda ou quando há uma necessidade específica, mas normalmente o documento não segue necessariamente os mesmos ritos e as mesmas estratégias que a empresa utiliza nas demais ações de saúde e segurança do trabalho. E o que acontece com a publicação da nova NR1? Vejam que a NR1 ela instituiu vários artigos, vários pontos ali importantes para a gestão de saúde e segurança do trabalho. Uma delas é que o PGR, né, o Programa de Gerenciamento de Riscos e, por consequência, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, serão os principais instrumentos de gestão da empresa. E dentro dessa nova sistemática, os riscos ergonômicos são citados lá como sendo necessários de se mapear e aí traçar as ações de acordo com as necessidades específicas. Então vejam que antes o que a gente fazia em separado, agora ele tem que ser trazido para junto das demais ações de saúde e segurança do trabalho. Então o PGR ele vai demandar um mapeamento num primeiro momento, inclusive dos riscos ergonômicos. Eu separei aqui alguns trechos da NR1 que vão exemplificar aquilo que a gente está dizendo. Olha só. O item 1.5.7.3.2 diz o seguinte: o inventário de riscos ocupacionais deve contemplar no mínimo as seguintes informações: caracterização dos processos e ambientes de trabalho, a caracterização das atividades. No item C, a descrição de perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, inclusive, né, identificando as fontes, circunstâncias, se é realmente um risco ou não, né? Basicamente isso que está dizendo aqui nesse item C, inclusive quais são as medidas de prevenção implementadas. E um destaque que eu queria dar aqui é no item D, que os dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR17. E aí, só para complementar, a avaliação dos riscos, inclusive a elaboração do plano de ação e os critérios adotados para a avaliação de riscos. Então, nesse item D, nós temos a inclusão dos fatores ergonômicos trazidos aqui para dentro do inventário de riscos ocupacionais, que é um documento, né, que vai reunir todas as informações relativas à identificação e reconhecimento de riscos das empresas. Então, o item D, ele diz claramente que os resultados, né, da avaliação ergonômica, eles devem contemplar também, eles devem estar contemplados no inventário de riscos ocupacionais. Traduzindo isso em termos práticos, o que significa? Esse inventário de riscos ocupacionais é todo o esqueleto de avaliação, né, ou de identificação e reconhecimento de riscos que a empresa fez nos seus processos, nas suas atividades de trabalho. Uma vez que a norma diz que deve contemplar também os riscos ergonômicos, né, segundo apontado na NR17, nós devemos necessariamente inserir nesse PGR os riscos ergonômicos. Isso já acontecia em algumas empresas, eu já presenciei muito disso, algumas empresas que citavam isso no seu PPRA. E o PPRA não é o documento específico para esse fim, né? O PPRA
é o documento responsável pela identificação, reconhecimento, avaliação dos riscos ambientais de trabalho. E, portanto, a inclusão dos riscos ergonômicos e de acidentes era um plus, né, que a empresa fazia, ou uma maneira de apontar que havia necessidade de se realizar um trabalho de análise ergonômica do trabalho. Bom, uma vez que agora a norma diz que no PGR esses riscos devem ser apontados, é necessário que o profissional de segurança do trabalho, né, de saúde e segurança do trabalho, ele traga para dentro do PGR o apontamento, a identificação e reconhecimento dos riscos ergonômicos. Nós precisaremos realizar uma análise ergonômica já nesse momento? Não. O que deve ser feito, né, nesse momento é um mapeamento de riscos, né, então, portanto, uma análise preliminar ergonômica, que é um termo que vai surgir na NR17, né, dentro desse processo de revisão. Então, os dados dessa análise preliminar, eles devem ser puxados para dentro do PGR. E é claro que para a gente fazer essa identificação, o correto reconhecimento de riscos no ambiente de trabalho, o profissional deve ter, no mínimo, alguns conhecimentos de ergonomia. Então, entender que a NR17 ela é subdividida em alguns itens importantes, né? Então, identificar se há levantamento, transporte manual de cargas, os fatores relacionados à organização do trabalho, incluindo aqui fatores como repetitividade, posturas inadequadas, o layout dos ambientes, assim como identificar os requisitos necessários ao mobiliário, ao equipamento, às ferramentas e inclusive as questões cognitivas e psicossociais. Então vejam que, uma vez que eu tenho uma determinação legal, passa a ser necessário e fundamental que o profissional de segurança do trabalho tenha o conhecimento para fazer esse reconhecimento de riscos. E uma vez que eu identifico que é um risco importante ou que ele precisa ser aprofundado, nesse próprio PGR, né, no gerenciamento de riscos ocupacionais, eu vou indicar a necessidade de uma avaliação ergonômica, de uma análise ergonômica do trabalho, segundo a NR17. Então, vejo que agora nós temos uma sistemática que é bem definida. Eu vou trazer a identificação e reconhecimento de riscos para dentro do meu sistema de gestão em saúde e segurança do trabalho, e a partir do momento que eu identifico a necessidade do aprofundamento, eu cito lá que há necessidade da realização da análise ergonômica do trabalho. E vai ser assim com todos os outros riscos ocupacionais. O PPRA vai funcionar exatamente dessa maneira. Eu vou trazer para dentro do PGR a identificação e reconhecimento de riscos, e quando houver a necessidade de medidas de avaliação mais aprofundada, sejam elas qualitativas ou quantitativas, eu vou desenvolver uma análise específica para isso, vou desenvolver um laudo específico para isso. Então, nós precisamos nos atentar que essas mudanças, elas já estão em curso, né? Então, essas mudanças, elas não são para daqui 2 anos, 3 anos, elas estão acontecendo nesse momento e é importante que os profissionais estejam preparados. Eu separei aqui um outro trecho, né, da NR1 que cita também a questão dos riscos ergonômicos, eu vou compartilhar aqui com vocês. O item 1.8.6, né, diz que os MEIs, as microempresas e empresas de pequeno porte que tenham graus de risco 1 e 2 e que vão declarar, né, as informações digitais, conforme também diz a NR1, aqueles que não identificarem que existem, né, exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos, biológicos e também relacionados a fatores ergonômicos, eles estão dispensados da elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né, o PCMSO da NR7, e também estarão dispensados de aprofundar ou de elaborar o seu PGR por completo, também como prevê essa norma que é a NR1. E por que eu decidi colocar esse item, né, citar esse item? Porque nós inclusive já publicamos um vídeo onde a gente fala sobre as micro e pequenas empresas, né, e a necessidade delas elaborarem ou não o PGR, o PCMSO e assim por diante. Mas o que acontece é que na NR17, até então não se tinha essa discriminação. A princípio, todas as empresas eram obrigadas a realizar a análise ergonômica do trabalho, segundo o texto existente na NR17. Com essa nova redação, acontece que as pequenas empresas, as microempresas, os MEIs, que preencherem esse formulário e não identificarem, não reconhecerem a presença desses fatores de risco, eles estão dispensados dessa elaboração. Então aqui a gente traça uma linha de corte bem importante.
eu vou ter a necessidade de identificar e reconhecer os riscos, incluindo os ergonômicos, trazê-los para esse meu documento, esse inventário de riscos, e a partir do momento que eu decidi que um risco é mais importante de ser avaliado, ou que ele precisa de um estudo sistemático mais importante, eu vou desenvolver a análise ergonômica do trabalho. Então a gente traça realmente essa linha de corte de quando é necessário e quando não é realizar uma análise ergonômica do trabalho para toda a empresa, para um setor, para uma atividade em específico, tá legal? Então é importante que a gente, se você ainda não leu o NR1, baixa, dê uma estudada nessa norma, porque ela é muito importante, traz informações muito relevantes para a área de saúde e segurança do trabalho, e em especial para os ergonomistas, né, que nos acompanham, ou os profissionais de saúde e segurança que também desenvolvem os trabalhos de ergonomia, que tenham essa visão mais relacionada à gestão da saúde e segurança do trabalho, incluam esses riscos junto com as demais ações da empresa. Então, quando você faz a sua avaliação, análise preliminar de risco, né, quando você faz a sua PR, a sua análise preliminar de perigo, que incluam as questões ergonômicas, né, os fatores ergonômicos, para que o seu inventário de riscos ele fique completo e ele fique com mais, ele esteja adequado ao que pede hoje a legislação, tá legal? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa fazer a sua inscrição, para que você possa participar conosco dos nossos eventos. A gente faz uma série de aulas gratuitas e aí a gente pode, né, aprofundar essas informações, pode continuar falando sobre esse assunto e aí você fica sempre bem informado. Mais uma coisa, né? Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui, compartilhe com os amigos, para que a gente faça, né, essa informação chegar cada vez a mais pessoas e que a gente consiga, né, cada vez mais tratar do assunto de saúde e segurança do trabalho, como ele deve ser feito, alinhado às estratégias da empresa, tá legal? Então, pessoal, fico por aqui, deixo um abraço e até um próximo vídeo. Tchau!